Quando você tira o foco e deixa as coisas fluírem, sabe o que acontece? As coisas se resolvem. O desapego, ele é um dos poderes mais fortes para fazer a gente manifestar as coisas que a gente quer. Não é sobre ser frio, sobre ser passivo, submisso ou sobre não ligar para nada. É sobre aceitar o momento presente, não resistir internamente. Sobre a gente entender o que tá e o que não tá no nosso controle. Confiar no fluxo da vida. Aconteceu uma situação comigo semana passada, foi surreal, porque foi uma situação que, se tivesse acontecido alguns meses atrás, eu teria surtado. Eu teria tido crise de ansiedade, teria entrado em desespero, teria tido obsessão em resolver a situação o mais rápido possível. Só que dessa vez, eu agi de um jeito que até eu me surpreendi. Simplesmente desapeguei. Eu simplesmente me rendi à situação. E não que eu aceitei ela com passividade, não é sobre isso. É sobre praticar tudo aquilo que eu venho estudando, que eu venho lendo. Às vezes o problema é que a gente começa a se desenvolver espiritualmente e tem um turbilhão de informações vindo a todo instante, a todo momento, novas técnicas, novos vídeos, novos livros para ler, e a gente se atola com esse tanto de informação. Só que a gente pega tudo isso de informação e na hora que dá uma merda na nossa vida, ou na hora que a gente tá na merda, a gente tá vivendo uma vida que a gente não quer, a gente não consegue colocar isso em prática. Fica tudo no mundo da teoria, sabe? Fica tudo aqui na nossa cabeça, a gente não consegue transbordar isso pra nossa realidade. Já faz uns anos que eu venho estudando sobre manifestação, desenvolvimento, lendo muitos livros, fazendo muitas técnicas, como a maioria das pessoas. Só que algumas coisas permaneciam iguais na minha vida. E o meu modo de reagir a situações ruins era uma delas. E dessa vez, eu pensei, cara, eu não vou fazer o que eu sempre faço. Eu conscientemente, naquele momento de dor, de desespero, de medo, de falta de esperança, porque as emoções elas vêm, né? A gente também acredita na mentira de que para manifestar ou para ter a realidade que a gente deseja, a gente tem que estar sempre vibrando em emoções positivas. Não é sobre isso. Não é sobre não sentir medo, não é sobre não sentir raiva, é sobre sentir essas emoções e não se identificar com elas. Isso são coisas diferentes. As emoções e os pensamentos, eles vão vir, porque isso é biologia, isso é natural do ser humano, de como a gente foi evoluindo como espécie. Agora, se identificar com a emoção, pegar a emoção e agarrar ela com força, ou o pensamento, perseguir o pensamento, isso é o que a gente consegue mudar, isso é o que tá no nosso controle. Mas eu vou falar sobre isso melhor em outro vídeo. Mas continuando, eu tava sentindo as emoções, eu tava sentindo o medo, tava sentindo a raiva, a falta de esperança, o desespero, né? A minha vontade no automático era de ser impulsiva, que foi o meu modo de agir perante as situações difíceis. Ser impulsiva, fazer coisas sem pensar, coisas que inclusive sempre faziam a situação ficar de mal a pior, piorar tudo que já estava acontecendo. E dessa vez eu peguei todas essas emoções e falei, beleza, eu tô sentindo tudo isso. Eu reconheço que eu tô sentindo tudo isso. Dessa vez eu não vou me entregar a essas emoções. Eu vou praticar tudo que eu venho estudando há anos. Tudo que eu venho lendo, os vídeos que eu vejo, eu vou pôr em prática nesse momento. Porque os momentos que estão tudo bem, ou que não estão muito ruins, é um pouco mais fácil da gente permanecer no estado da pessoa que a gente quer ser. Agora, na hora que o calo aperta, aí é que a gente é testado de verdade pra ver se a gente consegue colocar em prática o que a gente fala que a gente é, o que a gente pensa que a gente é, ou o que a gente quer ser. Aconteceu uma mágica. Uma mágica que nunca tinha acontecido antes numa situação dessa. Eu desapeguei, eu abri mão, eu me rendi à situação. E não rendição no sentido de passividade, mas no sentido de, cara, eu não tenho controle sobre isso, eu só tenho controle sobre mim, como eu reajo a essas situações, e tá tudo bem, as coisas vão se resolver. E seguir com a minha vida, sabe? Enquanto eu tava tomando banho, eu tava focando na água caindo em mim, na sensação dos pingos, nos cheiros, nos sons. A dor ainda tava lá no fundo, mas eu mentalmente, tá tudo bem. Eu só tô aqui tomando banho agora, é a única coisa que eu tô fazendo. A única coisa que é real agora é esse banho, é essa água caindo. Quando eu tava andando, caminhando,
Eu pensava, a única coisa que é real é cada passo que eu dou. E cada passo que eu dava, eu sentia o meu pé no solo. Eu coloquei músicas positivas pra eu escutar. Eu tava com dor, mas ao mesmo tempo eu não tava sofrendo. Eu não me identificava com aquela dor. É como se eu tivesse me olhando de fora. É como se eu tivesse me distanciado do que eu acho que sou eu, tivesse olhando tudo de fora e pensando, ah, tá bom, é uma situação, vai passar. E a confiança de saber que vai passar, de se entregar pra vida, se entregar pro fluxo da vida. E a mágica aconteceu, cara. A situação se resolveu em questão de horas. Não foi questão de dias. Questão de horas, a situação se resolveu sem eu ter feito nada. Absolutamente nada. E é muito louco olhar pra isso, analisar isso, porque se eu tivesse agido do jeito que eu sempre agi, eu ia continuar tendo os mesmos resultados das outras vezes que eu passei por situações parecidas, que é uma piora da situação, uma piora do meu estado mental e outras coisas começam a dar errado, coisas que estavam bem começam a vir uma bola de neve. Sabe quando você acorda mal e aí você bate o dedinho, tudo começa a dar errado? E aí você já fala, meu, esse dia eu não deveria nem ter acordado, não deveria nem ter saído da cama. E dessa vez foi o oposto. Eu desapeguei, eu só me rendi e a situação se resolveu de forma surreal, de forma mágica. E por isso que eu senti tanta necessidade de fazer um vídeo sobre isso. Porque a gente quer ter o controle de tudo. A gente quer ter o controle das situações externas, a gente quer ter o controle das pessoas, a gente quer ter o controle. A gente é obcecado pelo controle e pelo resultado. E pelo tempo. Como que isso vai dar certo e quando que isso vai dar certo. Só que esse é o paradoxo da manifestação. As coisas, elas só vêm até você quando você para de correr atrás delas. Isso pode ser aplicado em quesito de relacionamento, de trabalho, de dinheiro. Quando a gente tá obcecado em como, quando, porquê, a gente tá apegado. E quando a gente tá apegado, a gente tá segurando. E quando a gente tá segurando, a gente transmite medo. Ué, Larissa, mas você disse que você tava com medo. Então como assim? Por que a situação se resolveu se você tava com medo? Porque o medo, ele vai vir, as emoções elas vêm, mas o que diferencia os resultados, o que diferencia se você vai tomar esse caminho ou esse, é se você se identifica com as emoções. Porque a realidade, ela é um espelho, ela reflete aquilo que a gente é. Então, mesmo que a gente esteja sentindo medo, se a nossa identidade, a pessoa que a gente acredita que a gente é lá no fundo, tá pensando, beleza, eu tô sentindo medo, mas eu sei que as coisas vão se resolver. Eu não tô preocupado. Eu sei que daqui a pouco esse medo vai embora. Então não tem por que eu me desesperar. Essa é a diferença. Não é sobre fingir que você nunca tem medo, que você não tem emoções que a gente chama de negativas. É sobre você não se identificar com elas. É sobre, independente da situação, você saber que as coisas vão se resolver. É aquela famosa fé cega. Que, mano, você já sabe, você só sabe. Você não precisa de confirmação. Você não precisa ficar checando o tempo todo se vai dar certo ou não. Você já sabe que vai dar certo, já era, segue a sua vida, vai fazer o que você tem que fazer hoje, entende? Vai fazer o que você tem que fazer agora. A situação vai se resolver em algum momento. Não importa como, não importa quando, ela vai se resolver, ponto final. É só isso que você tem que ter na sua cabeça. E é isso que faz as coisas se resolverem como mágica. Às vezes, alguns vídeos, alguns livros que a gente lê, dá a impressão de que pra gente manifestar, a gente não pode sentir emoções ruins. Porque quando a gente tem a emoção ruim, a gente fica até com medo de estar sentindo ela. Meu Deus, eu tô sentindo raiva, eu não vou conseguir manifestar. Agora já era minha manifestação, não vai acontecer. E aí você finge que tá tudo bem, você esconde essa emoção. Só que isso só faz ela aumentar dentro de você. Quando você reconhece essa emoção e você aceita ela, ela vai embora. É sobre se render, é sobre aceitar, mas não se identificar. No final, tudo é sobre identificação. Eu fico repetindo isso, que é para deixar muito claro para vocês que as emoções não são o problema. Então a situação se resolveu porque eu sabia que ia se resolver, porque eu me rendi, porque eu desapeguei, porque eu só aceitei o que estava acontecendo e fui cuidar de mim. Fui fazer o que tinha que ser feito, fui seguir minha vida com a confiança inabalável de que a situação ia se resolver. Eu não fiquei me perguntando como ia se resolver. Eu não fiquei me perguntando quando ia se resolver. Eu não fiquei checando a todo momento se ia se resolver ou não. Inclusive, o fato de ficar checando é uma coisa que atrasa a manifestação. Se você vai fazer um bolo e você toda hora fica abrindo a porta do forno, é exatamente o que vai fazer o bolo demorar mais para assar. E é por isso
que parece que a sua manifestação não chega? Porque você precisa o tempo todo tentar entender como que ela vai acontecer, quando, e ficar checando sinais, ficar checando. Quando você já sabe que uma coisa vai acontecer, você não precisa checar. Você só confia. Você só confia no flow da vida, você só confia. Você só se entrega pro fluxo. Buda já falava sobre isso. A causa do sofrimento do ser humano é o apego e a aversão. Quando a gente pratica o desapego, a gente para de sofrer. E além da gente parar de sofrer, a gente manifesta mais rápido as coisas que a gente quer. Então o processo, ele fica muito mais leve e ele fica muito mais rápido. Porque a gente tá passando por um caminho, por um processo, e às vezes a gente torna esse processo muito doloroso, porque a gente tá com pressa, porque a gente tá ansioso. E o sofrimento, ele não vem da situação específica. O sofrimento, ele vem da resistência que a gente tem à situação. A gente passa por situações difíceis e a gente resiste a elas. A gente não quer passar por isso, deve ter outro jeito. E de fato tem, mas o outro jeito é você não resistir a essas situações, não se identificar com essas situações. A dor, ela é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Então, quando eu falo que as emoções vão vir, é porque elas vão, mas você pegar e apertar elas, se identificar com elas ou fingir que elas não estão ali, é definitivamente o que não vai resolver o problema. Por exemplo, se bateu o carro. O fato de você ter batido o carro é a dor, é obrigatório. Você quebrou o carro, não tem o que fazer, o carro tá quebrado. Agora, o sofrimento, ele é opcional. Então você vai ficar se martirizando porque você não prestou mais atenção, porque agora você vai ter que gastar uma grana e vai ficar reclamando, ai meu Deus, por que que eu fiz isso? Ou por que que o outro fez isso comigo? Que dia ruim, que dia de merda, que vida de merda. O sofrimento, ele é opcional. A dor não é, mas o sofrimento é. E a partir do momento que a gente entende isso, as coisas fluem de um jeito na nossa vida que é surreal. Tudo flui quando a gente solta. Sabe o famoso soltar, que você já deve ter ouvido em algum lugar? É sobre soltar, se deixar levar pelo fluxo da vida. Você tá exatamente no lugar que você precisa estar. Quando você solta, você vê tudo se resolver. Simples assim. Não é tão simples assim chegar ao ponto de conseguir soltar desse jeito. Existem práticas e consistência para conseguir soltar e ser desapegado, mas é possível, é completamente possível. Eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta que é um divisor de águas, que é a meditação. A meditação, ela salvou a minha vida. Foi graças à meditação que eu consegui soltar, que eu consegui me desapegar de uma situação extremamente difícil, porque a meditação, ela te ajuda em muitas coisas. Uma das coisas que ela te ajuda é justamente você perceber que você não é quem você acha que você é. Ela te ajuda a enxergar que você não é seus pensamentos, que você não é suas emoções. Quando você coloca a meditação como uma prática do seu dia a dia, nem que seja 5 minutos, as coisas começam a mudar gradativamente. E eu sei que é difícil no começo, como qualquer novo hábito é difícil. Tem gente que fala, não, eu não consigo meditar, eu sou muito ansioso, eu não consigo ficar quieto. Primeiro, para de afirmar que você não consegue. Segundo, começa pequeno e constante. Todos os dias, nem que comece com a meditação guiada. Faz 2 minutos, 3 minutos, 5 se você puder, todos os dias. Você vai se habituando com a prática, vai acabar se tornando um hábito, vai ficar cada vez mais fácil para você. Quando você perceber, você vai ter mais facilidade de lidar com essas situações, com essas emoções, com esses pensamentos que vêm. E a meditação vai fazer com que você pare de se identificar com todas essas coisas. E a partir do momento que você para de se identificar com elas e cria uma nova identidade para você, a identidade da pessoa que vai viver o que você quer manifestar, aí tudo começa a fluir e de forma muito rápida e mágica. Então, sai um pouco da teoria, para de assistir 10 vídeos por dia sobre manifestação, sobre técnica. Vai meditar 5 minutos por dia. Começa a colocar em prática todas as coisas que você está estudando, todas as coisas que você já estudou, todos os livros que você já leu. Começa a colocar em prática, pouco a pouco, um passo de cada vez. Não precisa ser 10, pode ser só um, mas põe em prática todos os dias, porque sair da teoria e ir para a prática, começar a fazer o que você quer que aconteça é o que vai mudar a sua vida, é o que vai fazer você manifestar. Porque a manifestação, ela não é só sobre visualizar e as coisas acontecem. Me desculpa. Inclusive, a visualização, ela pode sim ser o ponto de partida que vai fazer você manifestar, mas é o ponto de partida. Então você começa a visualizar que você é muito bem sucedido numa área específica e o fato de você estar visualizando faz com que o seu corpo entenda que essa é a sua realidade e comece a agir
como essa realidade. Então, o que vai de fato mudar a sua realidade é o que você faz, é como você se identifica, é o que você faz todo santo dia. É isso que vai mudar a sua vida, que vai fazer você manifestar. É isso que vai fazer você parar de sofrer no processo, parar de sofrer no caminho. Porque o resultado, ele é maravilhoso, o resultado é ótimo, é o que a gente quer, mas a vida continua, a vida ainda tá aqui. A gente tem que viver a vida mesmo enquanto o resultado não chega, porque o tempo tá passando e o tempo é tão precioso. E no final das contas, a única coisa que a gente tem é o agora. Quando eu falo agora, eu não tô falando desse mês, dessa semana ou desse dia, eu tô falando agora, nesse exato milésimo de segundo. É a única coisa que a gente tem. Porque um minuto que acabou de passar já morreu. E um minuto que vai chegar não nasceu ainda. A única coisa que você tem é esse minuto aqui, é esse momento aqui agora. Então, aproveita o processo, aproveita o caminho, pratica o desapego para sofrer menos nesse processo, para fazer com que o resultado chegue muito mais rápido. Mas enquanto ele não chega, também tá tudo bem. Curte, agradeça, porque ele vai chegar e você sabe disso. Você tem confiança, você tem certeza que ele vai chegar. Enquanto ele não chega, você só tá curtindo, você só tá vivendo. Ou que seja, sentindo medo, mas não se identificando com ele, entende? É possível, é completamente possível. Você atrai aquilo que você é. Você é como você se identifica. E a sua realidade, ela vai ser o espelho disso. Às vezes, o que você tá vendo aqui no 3D não se enquadra mais com a sua nova identidade. Só que o que você tá enxergando agora é o reflexo da sua identidade passada. A próxima realidade que vai vir, ela é baseada na sua identidade de hoje, de agora. Então, às vezes, você já sabe que você tem essa identidade da pessoa que você quer ser no futuro, você já é essa pessoa, só que você ainda não vê o seu externo mudar. Mas porque o externo, ele é o resultado das suas ações e da sua identidade do passado. Falta muito pouco para sua nova realidade chegar. Você só precisa ter paciência, confiar e viver o processo, viver o caminho. Não esquecer de viver hoje e de agradecer por poder estar vivendo hoje também. A paz, ela vem antes da solução. Assim que você escolhe a paz, a solução chega. E a paz não é a ausência de sofrimento. A paz é você conseguir estar no seu ponto de equilíbrio, mesmo quando dentro de você tá um turbilhão de emoções, de pensamentos, mas o seu eu, a sua essência, tá firme. E é isso que vai fazer a manifestação chegar muito mais rápido pra você. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.